Bom, boa noite a todos. Muito bom estar aqui no púlpito de novo, né? Ontem eu fui lá tentar ajudar lá no Templo Novo, né? Cheguei lá, estava todo mundo ocupado, batendo prego. E aí eu cheguei lá, não tinha nada para fazer, né? Aí o pastor falou assim para mim: então faz o seguinte, prega para mim amanhã. Eu falei: tá bom. Então, hoje eu estou aqui, né? Para falar da palavra. O tema que a gente vai falar hoje, que Deus colocou no meu coração, na verdade é um tema que Deus já vem trabalhando comigo. Essa última vez que a gente foi lá para Israel, né? Então, esse foi um tema que Deus trabalhou comigo lá em Jerusalém, depois vem trabalhando comigo todo esse tempo. Então eu falei, aproveitar, né? Colocar aqui para os irmãos. Então, antes da gente continuar, eu queria começar com uma oração. Oremos então. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui para te glorificar, para te adorar através do estudo da Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa realmente ser viva e eficaz e penetrar nos nossos corações, que a semente seja lançada e que ela encontre solo fértil. Muito obrigado, que nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Bom, o tema que a gente vai falar é uma palavra em hebraico chamada halachá, né? Que significa caminhar, né? Andar. Essa é a palavra. Então, o tema que a gente vai falar hoje aqui é caminhando com Deus. Tem uma coisa que eu sempre reparei, né? E no começo da minha vida cristã, eu gostava muito de ler livros, né? E como eu sou da área empresarial, trabalho com negócios, na área de negócios, tem muito desses livros aí, né? 7 passos para o sucesso, 11 passos para um gerente altamente eficaz. Tem um monte dessas, né? E inclusive, essa é uma área que é a área que mais vende livro no Brasil hoje, chama-se autoajuda, né? Então tem um monte de gente vendendo livro nessa área, né? Um tal de Lucas Neto, tem um monte, né? E não é diferente na área cristã também. Você vê, tem lá, 7 leis espirituais do sucesso, né? Esse aqui, não dá para ler direito, mas ali está falando assim, 7 passos para, crescimento espiritual, esse está aqui, né? E aquele lá é um livro que é mais da área de negócios, 7 passos para o sucesso. Então, tem um monte, você vai lá. Hoje, o mercado de livros tem diminuído no mundo inteiro, tá? Mas essa é uma área, né, que a gente fala que tem crescido bastante. Só que o tema que eu queria falar hoje para vocês é exatamente isso. A Bíblia não é um livro de autoajuda, tá? Ele é diferente, né? Então, muitas vezes a gente acaba indo para uma livraria cristã e não vendo muita diferença, né, entre o que se vende numa livraria cristã e o que se vende numa livraria secular. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Pode ir para fora. Então, tem uma coisa que eu sempre falo, né, que a palavra de Deus, longe do Deus da palavra, né, é mais ou menos aquilo que a gente fala, é texto fora de contexto, é pretexto. Então, a pessoa pode pegar a Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente pode falar, ela é inerrante, tudo aquilo, né? Mas, se você pega a palavra de Deus e você não estiver próximo do Deus da palavra, tá? Você vai acabar tropeçando nessa questão. Então, eu vou dar alguns exemplos assim, né, bem práticos, tá? Ali, né? Então, por exemplo, alguém vai lá em Atos capítulo 1, versículo 26, lê lá: e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, né? Essa é aquela passagem do livro de Atos, onde eles estão escolhendo um líder que vai substituir o Judas que se suicidou, certo? E aí, o que eles fizeram? Lançaram sortes para escolher o próximo apóstolo. Quer dizer que então, agora daqui para frente, a gente pode criar uma teologia, né, que fala, baseado em Atos capítulo 1, versículo 26, né? Vamos escolher a liderança da igreja. Aliás, foi feito semana passada, eu não estava aqui, né? Mas escolheram, lançaram sortes aqui. Foi isso que foi feito, pastor? Não, né? Mas alguém podia pegar um negócio desse, né? E
texto fora de contexto, né? E, né, se você for olhar na história da igreja, acho que foi a única vez que lançaram sortes para eleger um líder, né? Nunca mais se ouviu nisso, certo? Um outro aqui em Atos 5, a gente pega lá e fala assim, né? E Ananias, né? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e esperou. Quer dizer, o cara morreu, né? Isso aqui, Atos 5, o Ananias, vocês lembram da história? Ele foi lá, ele vendeu um terreno, né? Chegou lá para o Pedro, né? Falou, ó, tá aqui o dinheiro do terreno e tal, né? E o que ele tinha feito ali? Vocês lembram da história? Ele guardou metade, né? Certo? Mas foi lá e mentiu para o Espírito Santo. Falou, não, isso aqui era todo o dinheiro, né? E o Pedro falou assim, mas o dinheiro não era seu? Se você tivesse chegado aqui e falado assim, ó, estou dando metade para a igreja, era muito bom já, né? Certo? Mas ele quis mentir, aí mentiu, caiu morto, né? Quando foi a última vez que a gente ouviu alguém que mentiu para o Espírito Santo e caiu morto? Ainda bem que não acontece, porque senão acho que não sobrava ninguém aqui, né? Certo? Então, tem essas coisas, tá? E tem uma outra aqui também, né? Então todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, Atos 2:4, né? Então, quer dizer o quê? Que falar em línguas é sinal de estar cheio do Espírito Santo, né? As outras duas a gente quase não ouve falar, mas essa aqui é muito comum, né? Muitas igrejas falam, não, você não fala em língua, não tem o Espírito Santo. Quantas vezes na Bíblia, certo? As pessoas que estavam cheias do Espírito Santo falaram em línguas. Alguém lembra? Alguém sabe? Porque muitas pessoas, né, são ditas durante a Bíblia, né, João Batista, muitas pessoas estavam cheias do Espírito Santo, mas quantas vezes as pessoas falaram em línguas quando estavam cheias do Espírito Santo? 2, né? Aqui em Atos capítulo 2 e depois lá naquela história da conversão daqueles gentios, né? Só essas 2 vezes, nunca mais. E aí, então, a primeira coisa que eu falo aqui é cuidado para a gente não fabricar doutrinas usando a palavra de Deus, mas que contradizem o próprio Deus da palavra. Então, esse é um problema muito sério que eu vejo nos dias de hoje, né? Muita gente usa a sua própria experiência, né, qualquer que seja ela, né, e pega e fala assim, não, Deus falou comigo. Agora o cara vai lá e escreve um livro, certo? E fala, esses são os 7 passos para o sucesso, ou esses são os 7, né? E eles gostam muito do número 7 também, né? Vocês perceberam? Deve ser porque tem a ver com o número de Deus e tal, é sempre 7 e tal, ou 12, também gosto muito do número 12, né? 12 passos para alguma coisa. Então, primeira coisa é isso, tomar cuidado para a gente não fabricar doutrinas usando a palavra de Deus. Todos esses textos aqui são da Bíblia, né? Mas tem que tomar cuidado, tá? Para a gente não ficar fabricando coisa esquisita. Como podemos evitar esse tipo de ciladas? Próxima. Vou dar um exemplo, né? Isso aqui é o exemplo do próprio Jesus. Isso aqui, o exemplo dos fariseus, né? Os fariseus faziam muito isso, certo? Então, ali, vamos ler no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 10 a 12. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo, é lícito curar no sábado? Então, os fariseus chegaram e fizeram essa pegadinha com Jesus, né? Chegaram para Jesus, pode curar no sábado? E aí Jesus falou, né? Qual dentre vós será o homem que tem numa ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer o bem no sábado. E aí o que aconteceu depois que Jesus falou isso? Ele foi lá, e para mostrar que ele tinha, ele falou e curou o cara, certo? E por causa disso, os fariseus tentavam matar Jesus. Olha que coisa, né? Então, olha como é que era a cabeça dos fariseus. Eles pegaram a lei de Moisés, né? Sábado para o judeu, uma das coisas mais sagradas que tem, né? Então, afinal,
Deus abençoou o sábado e tal, todos aqueles estudos que os judeus fazem sobre a questão de guardar o sábado. Inclusive a gente foi para Israel, né? O pastor Gilberto, eu, um monte de gente aqui já foi para Israel. Vocês sabem, quando chega no sábado, né, o judeu, ele não pode acender uma lâmpada. Então, chega na sexta-feira, ele já tem todas as lâmpadas acesas assim, para não ter que mexer, né? Certo? Por quê? Porque ele não pode acender uma lâmpada. Acender uma lâmpada é trabalho, é fazer, né? É não guardar o sábado. Ele não pode andar mais do que 1,5 km. Depois disso, ele não pode dirigir carro, ele não pode fazer um monte de coisa, tá? E aí fica aquele legalismo danado. Eu acho legal essa questão de guardar o sábado. Por quê? Porque a Bíblia mesmo ensina, né, que o sábado foi dado para o homem, certo? Deus, ele deu o sábado para o homem. Por que ele deu para o homem? Porque ele sabe que se ele não falasse para guardar o sábado, a gente ia trabalhar 7 dias por semana, 20 horas por dia, não ia descansar, ia morrer logo, né? Então, Deus já falou, tem que descansar um dia da semana. Então, Deus que nos criou, Ele sabe que a gente precisa, por isso que Ele deu. Agora, aqui, os fariseus, eles criaram um algo a mais, né? Agora não pode fazer nada, certo? E eu coloquei ali, né? Para os fariseus, fazer qualquer trabalho no sábado era um grande pecado. Jesus mostra que os fariseus não conheciam a bondade de Deus. Eles não conheciam Deus de verdade, certo? Por quê? Porque imagina que Deus, né, ia proibir você de fazer alguma coisa boa, mesmo que seja no sábado. Então, é alguém que não conhece a Deus. Então, os fariseus tinham esse problema. Eles queriam ser mais justos do que Deus. Então, eles começam a criar as regrinhas deles, mesmo baseado na Bíblia, tá? E aí, aquele negócio, né, vai além da própria vontade de Deus, né? E será que nós, crentes, não corremos esse mesmo risco e nos tornamos os fariseus do século 21? Essa é uma pergunta, tá? Quando eu vou numa livraria cristã, eu começo a desconfiar que nós somos os fariseus do século 21, né? Principalmente quando eu vejo os temas dos livros, as coisas que eles, né? E hoje, essa área de autoajuda nos livros cristãos é o que domina, né? Então, faça assim que você vai ser abençoado, faça assado que você vai ordenar a bênção, né? E aí, um monte de coisas desse tipo, né? É por isso que eu falo, é o perigo de usarmos a palavra de Deus longe do Deus da palavra. As duas coisas têm que sempre andar juntas, né? Claro que a palavra de Deus ela é muito boa, só que a partir do momento que você se apega na palavra de Deus e esquece que tem o Deus da palavra, esse negócio começa a virar farisaísmo, tá? Então é disso que a gente vai comentar algumas coisas aqui. Então, o próximo tema que eu queria tratar com vocês é exatamente o tema da palavra halahá, né? Que é andar na Bíblia. Então eu queria destacar para vocês os principais textos que falam sobre esse termo halahá na Bíblia, né? Então, a primeira vez que essa palavra aparece, na verdade tem uma vez que ela aparece antes, tá? Em Gênesis 2 ela já aparece, mas a primeira vez que ela aparece no relacionamento de Deus com o homem, é em Gênesis 3:8, fala assim: e ouvir a voz do Senhor que passeava halahá no jardim pela viração do dia, né? É muito interessante, porque Deus, no jardim do Éden, Ele já andava com Adão e Eva, Ele já halahá com Adão e Eva, certo? Então Deus andava com o homem no jardim do Éden, mas depois da queda do homem, né, depois de Gênesis 3, o homem se separou e já não andava mais com Deus. Esse foi o grande problema da queda do homem, essa separação, né?
Deus que andava com o homem, de repente se separou, né? E aí a gente começa a ver que a próxima pessoa que a Bíblia fala que andava com Deus foi Enoque, né? Exatamente a mesma palavra, halahá, Enoque com Deus, não apareceu mais, Gênesis 5:24. Depois a outra pessoa que andou com Deus foi Noé andava com Deus, halahá também, Gênesis 6:9. A grande questão de Noé e Enoque é que a Bíblia falava que eles andavam com Deus, mas não explicava como andava, só falava que andava, mas não tinha detalhes de como que andava. O Enoque praticamente nada, só falou que andava com Deus e Deus levou, né? Noé já explicou um pouco mais, falou que ele obedeceu, fez a arca, já tinha uns detalhes a mais. Mas a primeira pessoa que realmente a gente pode ter uma visão mais profunda do que é andar com Deus é Abraão, né? Abraão, se você olhar lá em Gênesis 17, tem aquela famosa promessa: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda, halahá, né, em minha presença e ser perfeito. Tá? Então, aqui sim, a gente fala, né, Deus, ele dá uma ordem direta para Abraão. Ele fala assim: se você anda na minha presença e você vai ser um homem perfeito. E aí no capítulo 24, né, é o próprio Abraão falando para o servo dele, quando ele está mandando esse servo buscar a noiva lá em Padã Arã, e fala: o Senhor em cuja presença eu tenho andado, halahá novamente, né? Abraão falando para o seu servo. E aí, lá em Levítico, você já vê, aí já é Deus, né? Deus falando para o povo de Israel. Então, nós saímos de alguns exemplos individuais, do próprio Adão e Eva, que andava no paraíso, passamos por um Enoque, passamos por um Noé, vimos Abraão, e agora, no livro de Levítico, já é ali Deus falando para o povo de Israel, falando assim: e andarei, halahá, no meio de vós, eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Olha que coisa bonita, né? Quer dizer, quem que é o povo de Deus segundo o livro de Levítico? É aquele que anda com Deus, sabe? Entendeu? Então, esse termo halahá, esse termo andar, né, ele é muito importante, porque Deus está prometendo que Ele vai andar conosco, e aí nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Deuteronômio 13:4 também fala, aí já fala mais detalhes ainda, né? Deuteronômio 13:4 fala: após o Senhor vosso Deus andarei, halahá, e a Ele temerei, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Tá? Então, já começa a falar, o que é andar com Deus? Andar com Deus, ele está falando, ó, é temer, é guardar os mandamentos, é ouvir a sua voz, é servir a Deus e se achegar a Deus, né? E no Novo Testamento, eu diria que a versão do Novo Testamento está lá em João 14:6, né? Quando Jesus fala assim: eu sou o caminho, tá vendo? Esse caminho que ele fala aqui tem a ver com todo esse halahá que ele falava lá no Velho Testamento, né? Eu sou o caminho. O que quer dizer que ele é o caminho? Para que serve um caminho, gente? Oi? Para andar, para caminhar, né? Para halahá com Deus. A verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente precisa entender esse conceito, né, do caminhar com Deus. E a gente vê que na Bíblia está repleto, né? Nós temos que entender esse conceito. O que é andar com Deus? Então, primeiro, eu quis mostrar para vocês que a Bíblia é repleta, né, de momentos, de termos, onde a Bíblia fala da importância de nós andarmos com Deus, caminharmos com Deus, tá? Próximo slide.
temos que andar com Jesus, porque Ele é o caminho. Então, é o halahá. A nossa relação com Jesus não é uma relação de chefe subordinado, tá? Não é, tá? Como é que funciona uma relação de chefe subordinado? Todo mundo que trabalha aqui, quem trabalha aqui, quem que tem chefe? Todo mundo levanta a mão. Como é que é relação de chefe e subordinado? A gente fala assim, o chefe manda, né, diz o que a gente tem que fazer, não é assim? A gente vai lá, executa o trabalho, certo? E depois o chefe vai lá e avalia o que a gente fez, fala, ficou bom, não, isso aqui ficou ruim. Não é assim que funciona a relação de chefe e subordinado? Então, interessante, né? Muitas vezes, como nós temos chefe no nosso emprego, no nosso serviço, a gente acaba achando, né? E não é só quem tem serviço, não. Na escola, quem estuda na escola? Tá? É a mesma coisa, né? O chefe da escola quem que é? Oi? É o professor. É ele que diz o que a gente tem que fazer, não é verdade? Depois o aluno vai lá e faz o que tem que fazer, e depois quem que avalia se fez bem ou não? O professor, né? Na verdade, o mundo que a gente vive, ele é muito baseado nessa relação chefe subordinado, né? Tanto na escola, a gente já fica 16 anos treinando, né, essa relação, certo? De que o professor diz o que a gente tem que fazer, a gente executa e o professor avalia. Por quê? Porque depois eu vou trabalhar numa empresa por mais 40 anos e vou continuar fazendo a mesma coisa, certo? O chefe vai dizer o que eu faço, eu vou lá e executo e depois o chefe vai avaliar. Então, essa relação chefe subordinado, tá? É mais ou menos assim, né? Então como a gente está muito acostumado com essa relação, tanto na escola, quanto no serviço, quanto no trabalho, a gente acaba levando isso para a nossa relação com Deus. Tá? Então, como é que a gente pensa? A gente acha que é assim, Deus nos dá instruções específicas do que nós temos que fazer. Isso pode ser através da Bíblia, através de um sonho, profecia, mandamento, sei lá, qualquer coisa. Deus vai lá e já, tem que fazer isso. Aí a gente vai lá e fala assim, pô, legal, entendi, Deus. Aí a gente vai lá e executa aquela instrução da melhor forma possível. Então agora eu vou lá e eu tenho que regaçar as mangas, resolver o problema, e depois Deus vai avaliar o nosso desempenho, né? Se foi bom ou se não foi bom, não é assim? Se foi bom, aqueles que conseguiram bom desempenho são promovidos, sei lá, vai para o céu, alguma coisa assim, né? E os que não tiveram bom desempenho são reprovados aí, sei lá, repete de ano. É mais ou menos assim que a gente pensa na nossa cabeça a relação com Deus. Bom, eu vou falar para vocês, não é esse o modelo de Deus quando a gente pensa no tal do halahá, tá? Como é que é o modelo que a gente do nosso relacionamento com Deus? É muito mais parecido com um companheiro de jornada, mais ou menos como relação entre marido e mulher, que inclusive é a analogia, né, que a Bíblia usa para o relacionamento entre Cristo e sua igreja. Ele é o esposo, nós somos a noiva, certo? Então é uma relação muito mais de companheiro de jornada do que de uma relação de chefe subordinado, tá? Então, como é que funciona isso aí? Quando é uma relação de companheiro de jornada, marido e esposa, o que acontece? A gente caminha junto, certo? Eu estou casado com a Ivone já há 25 anos. Estamos caminhando junto, né? Aí às vezes acontece alguma coisa, a gente vai lá, enfrenta as coisas juntos, né? Bateu o carro, sei lá, o filho ficou doente, a gente vai resolvendo as coisas lá, né? Enfrentando as várias situações da vida, tá? E aí ele nos ensina a dependermos dele, porque ele é o cabeça. A gente age como ele age, né? Somos chamados para ser imagem e semelhança de Deus. Temos uma relação de intimidade com Deus, muito importante, tá? É isso que Deus quer, né?
Entendo que o meu Criador quer ter um relacionamento íntimo comigo e quer que eu caminhe com Ele, siga os seus passos a cada momento. Isso é o relacionamento de halahá, de caminhar junto, de andar junto com o meu Senhor, né? Então, eu tenho sido bastante desafiado na minha vida, né, a seguir esse modelo bíblico do halahá, né? Porque para mim, eu sempre fui treinado no modelo de cima, então para mim é mais fácil, né? Oh, Deus, diz logo que eu tenho que fazer, passa a instrução e é aquela história de, né, como é que ordem dada, ordem cumprida, né? Mas Deus não quer isso, não é assim, né? Deus quer dependência, Ele quer que eu dependa dEle, Ele quer fazer comigo e através de mim, mas é Ele que faz, né? Então, por isso que eu coloquei esse versículo de Hebreus 11:6, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador do que os buscam, né? Galardoador é uma palavra para aquele que dá, aquele que presenteia, né? Então eu tenho que acreditar que Deus, Ele está comigo a cada momento, a cada instante, né? E que eu preciso ter essa relação de intimidade. Pode ir próximo. Na verdade, eu coloquei esse tema aqui, né? Porque andar significa também o quê? Andar é ação, né? Você não pode falar assim, eu vou andar e ficar parado. Não é verdade? Né? Andar é ação. Não dá para andar com Deus parado, né? A gente tem que caminhar com Ele. Ele está indo, a gente tem que seguir, né? Porque toda essa terra que vês, te hei de dar para ti e a tua descendência para sempre. Isso aqui é Gênesis 13, continuando aquele texto do Abraão. E aí Deus fala para Abraão o seguinte: levanta-te, percorre, tá vendo? Halahá de novo, essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Eu gosto muito dessa passagem. Por quê? Porque ela fala, Deus não deu aquela terra para Abraão? Não está lá na promessa, no versículo anterior, ó, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Bom, se Deus prometeu que ia dar, o que Abraão podia fazer? Eu vou ficar aqui esperando, né, pastor Gilberto? Ficar aqui esperando. Ué, ele já deu, prometeu, vai dar, né? Mas não. Olha o que o Abraão teve que fazer. Porque Deus falou, agora eu já te dei. A promessa é essa. O que você tem que fazer agora? Tira o bumbum da cadeira, levanta, né? Percorre essa terra no comprimento, na largura, porque a ti darei. E é muito interessante, né? Porque quando você vai para Israel, sempre falam que Israel vai de Dan até Berseba, né? E foi exatamente toda a extensão que o Abraão percorreu, né? A gente nunca lembra, mas o Abraão esteve em Dan uma vez, perseguindo o Kedorlaomer, né? Ele foi até Dan, e porque ele foi até Dan aquela vez, né? Israel é de Dan até Berseba, né? Se ele tivesse ido só até Siquém, tinha encurtado mais da metade, né? Certo? Então, a gente, né, andar significa ação, significa fazer, significa ir atrás de Deus, né? Significa correr atrás das coisas, agir. E foi isso que o Abraão fez, né? E aí depois em 13:18 fala assim, né? E Abraão mudou as suas tendas e foi, habitou nos cavais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, nessa mesma passagem, tá? Deus prometeu, Deus chamou Abraão para
andar na presença dele. Abraão andou, está vendo? Abraão mudou suas tendas. Ele saiu de onde ele estava lá entre Betel e Ai, que era lá para cima, foi até Manre, que era lá para baixo, perto de Hebron. Mais importante, quando ele começou a andar com Deus, ele edificou um altar, né? Aqui é que talvez a consequência de andar com Deus, é construir um altar ao Senhor. Para que serve um altar, gente? Para que serve um altar? Vocês têm ideia? Oi? Adoração, mas principalmente o que? Sacrifício, né? Nós vamos ter que sacrificar algumas coisas nesse altar de Deus. Então, andar com Deus necessariamente vai significar sacrifícios de obediência. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Você vai ter que, algumas coisas que a gente gostava de fazer, que eram contra a palavra de Deus, nós vamos ter que dar aquela podada, né? E aí também a gente vê lá em Gênesis 8:20 a mesma coisa, né? O Noé também, capítulo 8, versículo 20, quando ele começou a andar com Deus, halachá com Deus, ele também construiu um altar, né? Então, esse caminhar é muito importante na vida do cristão. Último slide, a aplicação, né? Tudo que a gente coloca na palavra de Deus, a gente tem que trazer para alguma coisa do momento da igreja, então fica uma coisa muito vaga, né? Então, eu resolvi colocar como aplicação, né, isso aqui, ó. Deus está levantando um novo trabalho lá no Jardim Morumbi. Quem estava lá ontem, levanta a mão aqui. Muita gente da igreja estava lá, e eu acho que foi muito gostoso, um momento muito bom, né? E tudo muito animado, começando um trabalho novo, é super gostoso. Só que uma primeira coisa que eu falo para vocês, não tem Ctrl+C, Ctrl+V, né, no reino de Deus. Não funciona, né? Porque daqui a pouco a gente vai estar escrevendo aqui os 7 passos para erguer uma nova igreja, né? A gente vai começar a querer, né, fazer a nossa versão dos livros de autoajuda. Então a gente precisa tomar cuidado, certo? Por quê? Porque todo o trabalho de Deus, né, ele não é Ctrl+C, Ctrl+V. Eu fico muito preocupado quando vem uma igreja e fala assim, nós descobrimos uma fórmula, né? Agora a fórmula, se quiser multiplicar a igreja, né, pastor? Está cheio por aí, né? E nós, só um lembrete, nós não temos fórmula aqui, tá? Não tem fórmula mágica, não tem 7 passos para nada, né? Vamos dizer assim, o que funciona aqui para a nossa igreja é o halahá, é o caminhar com Deus, tá? É isso que eu queria lembrar, né? Então, as fórmulas que funcionam aqui na Nova Marília, então vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquilo, né? Provavelmente não vão funcionar lá no Jardim Morumbi. Lá vai ser uma outra história, né? Deus, até a forma como aquela igreja foi levantada não tem nada a ver com essa, né? E eu falo assim, o milagre da gente conseguir aquele terreno, conseguir levantar a igreja, né? Aqui foi de um jeito, lá foi outro, completamente diferente. Isso já vai mostrando que são histórias diferentes, tá? A única coisa que eu vejo que tem de comum é que Deus precisa de homens e mulheres que saibam caminhar, andar, halahá com Ele, obedecer sua vontade, lá no Jardim Morumbi também, né? E isso é que vai fazer daquele trabalho um trabalho de Deus, um trabalho que vai glorificar o nome de Deus. Então, nós temos que estar preparados para edificar altares em nossas próprias vidas, trazer sacrifícios de obediência ao Senhor, né? Eu, pessoalmente, estou muito animado com um novo trabalho, porque eu já tenho visto a mão de Deus, né? Tudo o que aconteceu para aquele prédio existir, né?
Um negócio que não tinha documento nenhum, não tinha, né, não tinha água, não tinha nada lá, certo? Era um negócio assim, e eu olhando assim, humanamente, eu falava assim, esse negócio vai dar errado. Mas, né, o pastor Gilberto, com aquela teimosia santa que Deus deu para ele, né, vai lá e briga aqui, discute lá, vai na prefeitura, faz isso, né? E a gente conseguiu levantar uma igreja. Então, eu acho que quem for lá para o Jardim Morumbi, né, tem que ir com esse espírito, tá? Não tem fórmula. O que deu certo aqui não garante sucesso lá, certo? Mas o que vai garantir o sucesso daquele trabalho são irmãos e irmãs que sabem o que é caminhar com Deus, porque aí sim nós vamos entender claramente qual que é a vontade de Deus, por que Deus nos levou para lá, né? E nós precisamos de homens e mulheres que saibam discernir a vontade de Deus. Por quê? Porque andam com Deus, porque estão próximos de Deus, porque têm uma vida espiritual com Deus, certo? E isso é que vai trazer luz para o Jardim Morumbi, e é isso que vai fazer com que aquele trabalho naturalmente cresça, porque mais pessoas vão querer conhecer a Deus, e já tem pessoas que sabem andar com Deus, né? E nós vamos trazer mais pessoas que vão aprender a andar, porque Deus certamente vai trazer. Ontem eu vi lá, né, aquela igreja lotada, cheia de gente. Realmente foi uma coisa assim, um privilégio, né? E eu sei que talvez sábado que vem já vai ter menos gente, mas o que nós precisamos não é de número de pessoas, não é de fórmulas mágicas e mirabolantes para atrair as pessoas. O que nós precisamos são homens e mulheres que sabem andar com Deus. Então, minha oração é que muitos irmãos dessa igreja, principalmente os mais jovens, aprendam a caminhar, halahá, na dependência do Senhor, como Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os apóstolos, Mariazinha, pastor Gilberto, pastor John Hatcher, tanta gente que passou por aqui e que sabia andar com Deus, e é isso que continua, e essa vai ser a nossa missão lá no Jardim Morumbi, continuar essa história, né, de homens e mulheres que sabem andar com Deus. Amém?